20 de fevereiro de 1944. 4h17 da manhã. Baía de São Francisco, estaleiro permanente da Kaiser. O ar ainda está úmido da neblina que desce das colinas e as luzes amarelas refletem na água escura como lâminas trêmulas. Você quase consegue sentir o cheiro da ferrugem, do óleo queimado e da madeira molhada quando uma sirene distante ecoa entre os guindastes. A noite deveria estar silenciosa, mas não está. Há pressa demais, há tensão demais. No centro do estaleiro, sob o brilho intermitente de um arc flash, ergue-se a silhueta de um Liberty Ship mutilado. Casco corroído, placas empenadas, rebites arrancados como dentes. Ele deveria ter partido para Pearl Harbor há semanas. Em vez disso, jaz parado, ocupando um berço de reparo crítico e atrasando toda uma fila de navios esperando por uma segunda vida. Cada dia parado custa toneladas de combustível, munição, víveres, tudo aquilo que os fuzileiros precisavam desesperadamente nas Ilhas Marshall. Os engenheiros sabem disso, os operários também. Mas não há milagre à vista. Só métodos ultrapassados, processos lentos e uma burocracia pesada como chumbo. Reparos que deveriam durar 5 dias se estendem por 3 semanas. As equipes se esbarram, as máquinas param, a papelada emperra. O relógio, esse inimigo invisível, continua correndo. E então, às 04h17, quando as luzes ainda parecem cansadas como os homens que as mantêm acesas, um automóvel preto para diante do galpão administrativo. A porta se abre. Uma figura desce. Um civil. Não um almirante. Não um oficial de engenharia naval. Um homem de terno escuro e olhar firme, que caminha rápido, como se já soubesse exatamente o que está errado. Edward R. Stettinius Jr., ex-executivo da US Steel, artesão de processos, obcecado por fluxos, ritmos e linhas de montagem. Um estranho ali, mas não um intruso. O Departamento da Marinha pediu que ele viesse, não para inspecionar, não para analisar, mas para consertar. O estaleiro está afundando, não por causa dos navios, mas de si mesmo. Enquanto ele caminha entre os andaimes, o ruído das rebitadeiras diminui. Operários levantam a cabeça. Supervisores trocam olhares. Há algo na postura dele, uma mistura de urgência e absoluta convicção, que faz o ambiente parecer diferente, como se aquele fosse o início de uma mudança que ninguém ainda compreende. Ele para diante do Liberty Ship avariado. Passa a mão pela chapa corroída. Observa as equipes se atrapalhando com registros, ferramentas e ordens contraditórias. Observa o caos silencioso, organizado apenas no papel. E então, vira-se para o chefe de reparos e pergunta, sem elevar a voz: quanto tempo até que este navio volte ao mar? O supervisor hesita. 3 semanas, se nada mais quebrar. Stettinius apenas respira fundo. 3 semanas. Ele sabe que o Pacífico não tem 3 semanas de sobra. E então, diante de todos, ele diz algo simples, quase suave, mas devastador. Não é o navio que está quebrado, é o sistema. E vamos começar agora. Ninguém entende ainda o que ele planeja, mas nas próximas horas, ele reescreverá a lógica inteira do estaleiro. E os Liberty Ships ganharão um novo ritmo, quase industrial, quase impossível. E tudo começará por um diagnóstico brutal que ele fará antes do amanhecer. Porque a pergunta que ele ainda não fez, mas fará, é a única que importa. E se reparar um navio pudesse ser tão rápido quanto construí-lo? O sol ainda nem tocou o horizonte quando Stettinius entra no galpão principal de coordenação. Por alguns segundos, a única luz é a das lâmpadas fluorescentes, tremeluzindo sobre mesas abarrotadas de papéis, formulários e pranchetas. Aquele é o cérebro do estaleiro, mas está longe de funcionar como tal. É mais um labirinto de ordens que se contradizem, revisões que se acumulam e aprovações que nunca chegam a tempo. Stettinius não perde tempo. Ele observa as grandes pranchetas de programação, cobertas de linhas que parecem mais rabiscos do que planos. A cada novo reparo, tudo precisa ser reescrito manualmente. Cada mudança derruba outra. É como tentar mover navios inteiros, com uma régua e um lápis. Você quase pode sentir o olhar dele ficando mais afiado. Ele vira-se para o coordenador de reparos, um homem grisalho, exausto, que tenta explicar o caos. Falta de aço, atrasos de guindastes, inspeções demoradas,
equipes que esperam horas por instruções. Mas Stettinius ergue a mão, cortando a explicação pela metade. Isso não é falta de recursos, ele diz calmamente. É falta de fluxo. O coordenador arregala os olhos. Fluxo, uma palavra quase estranha ali, mais associada às fábricas da Ford do que à manutenção naval. Mas Stettinius viveu décadas dentro da lógica industrial e enxerga padrões onde outros veem apenas confusão. Ele pede acesso a todos os relatórios das últimas semanas. Os engenheiros trocam olhares desconfiados. Eles próprios mal entendem aqueles números. Ainda assim, entregam caixas e mais caixas de documentos. Stettinius abre um deles e começa a folhear rápido. Ele não procura detalhes, procura tendências. E elas surgem, claras, impiedosas, reparos repetidos, inspeções duplicadas. O mesmo componente sendo reinstalado 3 vezes porque diferentes equipes não se falam. Filas de navios que param porque um único guindaste está sobrecarregado. Equipes de soldagem que não sabem onde trabalhar até que o supervisor apareça. E ele vive preso em reuniões. É o tipo de caos que ninguém vê por inteiro. Mas Stettinius vê. Ele fecha a pasta. Respira fundo e caminha até a janela onde os primeiros raios de sol começam a iluminar o estaleiro. Ali, do alto, os navios parecem enfileirados como carros em uma fábrica, mas sem qualquer ordem, sem ritmo, sem cadência. O que deveria ser uma linha de fluxo virou uma sucessão de improvisos. E é ali, olhando de cima, que surge a primeira virada. Vamos dividir o estaleiro em células. Os supervisores franzem a testa. Células? Como em Willow Run, completa ele. Willow Run, a fábrica lendária onde um bombardeiro B-24 saía pronto a cada hora. O nome paira no ar como uma revelação. Em vez de um estaleiro reagindo ao caos, Stettinius quer criar um organismo vivo, dividido em áreas autônomas, cada uma responsável por uma etapa específica, com equipes estáveis, papéis fixos e comunicação direta. Nada mais de esperar por ordens centralizadas. Nada mais de equipes competindo pelos mesmos recursos. O coordenador hesita. Mas isso nunca foi feito em reparos navais. Stettinius observa os Liberty Ships enferrujados lá fora. O sol batendo nas placas amassadas como se marcassem feridas de guerra. Então está na hora de fazer. Ele sabe que a resistência será enorme. Aquilo implica mudar hábitos, hierarquias e tradições. Mas ele também sabe outra coisa. Algo que ninguém no estaleiro ainda percebe. Se conseguisse implantar a lógica da linha de montagem ali, aqueles navios sairiam tão rápido quanto entravam. Antes do meio-dia, ele chamará todos os chefes de seção. Antes do fim do dia, desmontará décadas de procedimentos. E nas próximas 48 horas, o estaleiro inteiro será obrigado a encarar uma pergunta que talvez não esteja pronto para responder. O que acontece quando um processo naval encontra a mentalidade industrial americana? 21 de fevereiro de 1944. 06:50 da manhã. O estaleiro acorda com um som diferente. Não é o barulho das rebitadeiras, nem o rugido dos guindastes. É o eco de passos apressados, vozes tensas e portas batendo enquanto supervisores e chefes de equipe caminham para o grande auditório improvisado. Alguns vêm contrariados, outros curiosos. Todos, porém, sabem que estão prestes a ouvir algo que poderá redefinir o trabalho de milhares de homens. Stettinius já está lá dentro. Sem terno agora. Apenas camisa branca dobrada nos antebraços, como se já estivesse pronto para colocar a mão na graxa. Um gesto simples, mas calculado. Ele quer que percebam que não veio apenas para mandar. Veio para transformar. A sala está cheia quando ele começa a falar. Ele não usa slides. Não lê relatórios. Não cita regulamentos da Marinha. Ele aponta para uma planta enorme do estaleiro, estendida na parede. Isso, diz ele, não é um estaleiro, é uma fábrica sem linha. Um murmúrio se espalha. Alguns engenheiros fazem caretas. Outros cruzam os braços defensivos. Stettinius continua. Vocês têm navios chegando em fila, têm tarefas repetidas, têm equipes capazes, mas estão usando uma lógica medieval. Estão tentando fazer reparos complexos com métodos que já eram lentos em 1918. Ele faz uma pausa. Não para dramatizar, mas para deixar a verdade assentar.
Então ele descreve o novo desenho. 3 células primárias. Célula A, estrutural pesada e casco. Célula B, sistemas mecânicos e tubulações. Célula C, elétrica e acabamento final. Cada célula recebe sua própria cadeia de comando, estoque dedicado, ferramentas reservadas e autonomia total para decidir prioridades internas. Nada de esperar autorização central para ajustar turnos, revezar soldadores ou trocar equipamentos. Tudo o que for repetitivo será padronizado em procedimentos simples, curtos, quase intuitivos. Isso significa quebrar tradições inteiras. Equipes que sempre trabalharam de forma isolada agora precisarão conversar. Supervisores que defendiam seus pequenos territórios terão de dividir recursos. E não haverá mais o navio X no berço Y. Agora haverá a etapa 1, depois a etapa 2, depois a etapa 3. Um engenheiro naval de meia-idade ergue a mão irritado. Mas navios não são carros, Sr. Stettinius. Stettinius o encara sem piscar. Eles podem não ser carros, mas o tempo deles é. Cada minuto perdido aqui é uma patrulha a menos no Pacífico. Cada atraso é um fuzileiro sem suprimentos em Bougainville. Não estamos fabricando navios. Estamos sustentando uma guerra. O engenheiro fica em silêncio. Você quase consegue sentir o ar do auditório ficando mais denso. Então, vem a ordem final. Simples, direta, irrevogável. Vamos recomeçar hoje. Agora. Ele aponta para o Liberty Ship corroído no dique 7. Aquele mesmo que deveria esperar semanas. Célula A, vocês têm 12 horas para estabilizar o casco. Célula B, quero todos os sistemas drenados e isolados até o anoitecer. Célula C, preparem os circuitos de teste antes que a soldagem termine. Os chefes de equipe se entreolham. Nunca trabalharam assim. Nunca tiveram tempos tão apertados. Nunca receberam instruções tão claras. Mas há algo irresistível na energia de Stettinius. Uma convicção tão sólida que parece impossível duvidar. E quando o grupo começa a sair da sala, meio atordoado, meio impulsionado por adrenalina, ele acrescenta: e lembrem-se, não estamos apenas consertando um navio. Estamos consertando a própria ideia de como um navio deve ser consertado. As próximas horas serão um turbilhão. Supervisores correndo para redirecionar equipes. Operários sendo remanejados para funções mais fixas. Estoques sendo separados por célula. Placas improvisadas surgindo nas paredes, nas quais aparece algo jamais visto ali. Pela primeira vez, o estaleiro começa a se mover como uma só máquina. E no fundo do pátio, onde a neblina finalmente se dissipa, o Liberty Ship no dique 7 parece diferente. Ainda velho. Ainda ferido. Mas agora ele é mais do que um navio avariado. Ele é o teste. O protótipo. A prova de que o impossível pode ser reorganizado, soldado, rebitado e devolvido ao mar em uma fração do tempo. E à medida que o dia avança, todos começam a perceber algo estranho. Não é só Stettinius quem acredita que aquilo pode funcionar. Eles também começam a acreditar. Mas nenhuma revolução vem sem choque. E o primeiro grande obstáculo surgirá antes mesmo de o turno da noite começar. 21 de fevereiro de 1944. 19h42. O céu já está completamente escuro quando as luzes industriais se acendem em plena potência, transformando o estaleiro em uma constelação artificial sobre o Pacífico. A névoa marítima reflete o brilho alaranjado, criando halos que parecem coroar guindastes, trilhos e andaimes. Você quase sente o cheiro intenso de solda, metal aquecido e óleo fresco. A noite deveria marcar o início da exaustão, mas naquele dia, ela marca o momento exato em que tudo muda. O Liberty Ship no dique 7 está irreconhecível. As chapas externas foram estabilizadas, reforçadas por dezenas de soldagens simultâneas que seguiram uma sequência padronizada pela recém-criada Célula A. Em vez de equipes isoladas competindo por espaço, há um fluxo contínuo. Soldadores avançam de proa a popa em ritmo constante, enquanto operadores de guindaste mantêm a cadência sincronizada, como se alguém tivesse colocado o estaleiro inteiro dentro de uma partitura invisível. Mas essa harmonia ainda é frágil. E é exatamente agora que surge o primeiro colapso anunciado. No setor de sistemas mecânicos, a Célula B enfrenta o pior cenário possível. Uma válvula crítica, uma peça imensa que garante o bombeamento da água de refrigeração, simplesmente não encaixa no compartimento onde deveria. Os desenhos originais do navio estavam corretos.
Era o navio que estava torto. Décadas de corrosão e deformações haviam alterado o alinhamento interno. Antes, isso significaria parar tudo. Acionar os engenheiros. Criar novas instruções. Esperar aprovações. Suspender 3 equipes até que um laudo autorizasse a solução. Mas não naquela noite. Quando a equipe hesita, Stettinius aparece ao lado deles, quase surgindo da sombra. Ele observa a válvula, observa o espaço reduzido, observa os homens suando, com ferramentas em mãos, esperando uma ordem que ainda não chega, e então ele diz, quase como um sussurro: façam como fariam em Willow Run. Ajustem o processo, não o problema. Um soldador pergunta incrédulo: o senhor quer que modifiquemos a sequência de montagem? Sim. Agora. Essa pequena decisão, mudar a ordem do reparo, era quase um sacrilégio na lógica naval tradicional. Mas para Stettinius, aquilo não era uma afronta. Era eficiência pura, e em poucos minutos, os operários retiram 2 suportes menores, ampliam o ângulo de entrada e reposicionam a válvula antes de reinstalar tudo de forma limpa, precisa, sem burocracia. Quando ela se encaixa perfeitamente, sem qualquer resistência, um silêncio breve toma conta do compartimento. Um daqueles silêncios carregados, que duram apenas 2 segundos, mas dizem tudo. Eles perceberam que dava para fazer. E mais, perceberam que podiam resolver problemas sem pedir permissão para cada respiração. Às 22h15, a célula C entra em cena. As equipes elétricas movem-se em formação impecável. Cabos, fusíveis e transformadores são testados enquanto o casco ainda está quente da solda. É uma coreografia ousada. Algo que nunca teria sido permitido antes, mas que agora se encaixa naturalmente na lógica de fluxo contínuo. No topo do dique, Stettinius observa tudo em silêncio. O estaleiro funciona como ele imaginou? Não exatamente. Funciona melhor, porque algo inesperado aconteceu. O processo deixou de ser dele. Tornou-se deles. Cada operário, cada supervisor, cada soldador entendeu que estava participando de algo maior do que um reparo. Era uma reinvenção. Meia-noite. As estrelas brilham no céu, misturando-se às faíscas que saltam das rebitadeiras. A maré está alta. O vento sopra frio do Pacífico, mas ninguém parece sentir. Todos estão hipnotizados pelos movimentos finais da célula C, que terminam de selar as últimas conexões elétricas. 01h37. O navio, que deveria ficar parado por semanas, está pronto para testes. Pela primeira vez desde que chegou, ele volta a respirar. Bombas são acionadas. Geradores ganham vida. Luzes internas piscam e permanecem acesas, firmes. Um supervisor comenta, incrédulo: isso levaria 19 dias, no melhor dos casos. Mas não leva mais. Quando a madrugada se aproxima, o Liberty Ship é lentamente guiado para fora do dique seco. Os guindastes se retraem. As comportas se abrem. A água invade o espaço como um rugido grave, empurrando o navio adiante, devolvendo-o ao elemento que sempre foi seu destino. O relógio marca 0504. O navio flutua. Estável. Operacional. 44 horas depois de Stettinius colocar os pés naquele estaleiro, 2 marinheiros da tripulação, que haviam sido informados de que dormiriam em terra por pelo menos 3 semanas, assistem à cena com a boca aberta. Operários que nunca viram um navio ser reparado em menos de uma quinzena, começam a aplaudir espontaneamente. Supervisores, ainda atordoados, olham para seus próprios registros, incapazes de acreditar nos números que acabaram de escrever. Foi rápido demais? Radical demais? Perigoso demais? Não. Foi eficiente demais para parecer real. Stettinius não comemora. Ele apenas observa. Porque sabe que aquilo não é um triunfo isolado. É o início de um novo padrão. Nos meses seguintes, dezenas de Liberty Ships começarão a atravessar aqueles mesmos diques, entrando avariados e saindo prontos para o Pacífico em tempo recorde. A lógica industrial, a lógica dele, sustentará operações inteiras, garantirá suprimentos para desembarques, sustentará fuzileiros famintos, entregará combustível, munição, sangue, peças, esperança. A guerra no Pacífico não seria vencida apenas com tiros. Seria vencida com fluxo, com ritmo, com a capacidade de transformar caos em eficiência.
exatamente como Stettinius havia mostrado naquela noite. E enquanto o Liberty Ship se afasta lentamente, iluminado pelos refletores do estaleiro, você quase pode ouvir o que muitos operários sentiram, mas não disseram. Aquele homem não consertou um navio, consertou uma guerra inteira.